esse livro que traz aí uma linguagem mais facilitada, né? Uma linguagem mais, quem sabe, mais atualizada. Na verdade, ele contextualiza, ele amplia um pouquinho mais o texto bíblico. A ideia é essa, né? É trazer um pouquinho mais de detalhes do texto bíblico, ensinar aquilo que realmente a Bíblia oferece. Apenas um detalhe aqui, Luísa, que o Espírito de Profecia, como assim chamamos, que é esse livro Escolhidos, que ele vem aí trazendo do livro, né, o Patriarcas e Profetas, que na verdade é o mesmo livro, só que esse, né, como falei, uma linguagem um pouco mais moderna, ele não é a base da nossa fé como adventistas, né, o livro, né, não é a base da nossa fé. A base da nossa fé é a Bíblia. Então nós estudamos a Bíblia que nós realmente buscamos como compreensão de doutrina. O Espírito de Profecia é uma luz que foca na luz maior e nos traz aí amplia um pouquinho mais, né, como se fosse um comentário, né, claro, dado por Deus, para realmente nós entendermos melhor a palavra do Senhor, entendermos melhor a Bíblia. Essa é o objetivo, entender um pouco mais a Bíblia. Sabe que o livro Patriarcas e Profetas, ele vem narrando aí o comecinho da história humana, que é o Escolhidos. Nós estamos no capítulo 10. E ele vem trazendo aí, desde o comecinho da criação, da história inicial desse planeta, até a morte de Davi. Sabia disso? Olha o tamanho da história que pega o livro Escolhidos, que é o Patriarcas e Profetas. Então, vale a pena a gente realmente parar e se dedicar e ler esse livro. Leia o livro. Todos têm o livro, será, Luiz, ou não? Não sei, mas quem não tiver pode mandar um direct pra gente, que a gente manda por PDF, em PDF, em Isso, formato isso. PDF. Acho que foi o Romeu, eu acho, viu, Romeu? Compartilha com a galera aí, segue aí o que a Luísa comentou, porque é legal a gente ter essa literatura. É uma leitura rápida, fácil. Um capítulo você lê o quê? Em 1, 2, 3, 5 minutinhos você lê um capítulo, é isso, mais ou menos? Porque eles são curtinhos e a Isso. linguagem é muito gostosa de ler e você faz uma meditação extraordinária. Então vamos lá. Eu posso fazer uma introduçãozinha aqui, Luiz, antes da gente entrar aí na leitura do livro? Pode, Você, claro. você, você cuida do tempo, tá? Quando estiver tirando o Pode tempo aí, deixar. você corta o microfone, não tem problema não. Rosnaldo, bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Excelente. Olha só, quando nós vamos lá para Gênesis, nós vemos aí o início da raça humana, Adão e Eva, e eles tiveram seus filhos, e vários filhos, e vários filhos. E nós temos que imaginar que a população, ela cresceu de uma forma assim, assombrosa, né? Então, eles se multiplicaram no planeta Terra. Adão, ele viveu... Lembra quantos anos viveu Adão, Luísa? Hã? 930 anos Adão viveu. É um bocadinho, né? 930 Muito anos Adão tempo. viveu. Enoque, ele viveu um pouco menos, porque Enoque foi levado, o Senhor o levou. Agora, Metusalém, está lá em Gênesis 5, né? Esse povo está tudo lá em Gênesis 5. Ele viveu 969 anos. Foi o que mais viveu. E ele morreu, Caramba. né? Então imagine só, um homem que viveu 969 anos, se os que vivem aqui no máximo 80, 90, faz aí 20, 30 filhos, imagine quantos não faria um homem, né? De 900 e poucos, seus filhos, os seus netos. A população da Terra, ela cresceu bastante. Ela cresceu bastante. E eles realmente começaram a povoar a terra. Mas algo interessante aconteceu. Deus havia dado uma ordem, Luísa, que a gente vê aqui na narrativa do capítulo 10 dos Escolhidos. Deus tinha dado uma ordem que eles deveriam sair da arca. Nós já estamos falando agora do dilúvio. Teve o dilúvio, ok? Eles eram maus,
eles desobedeceram a Deus, eles andaram longe do Senhor, e nós temos o dilúvio. Sabe quantos anos de Adão até o dilúvio? Tem ideia? Não tem ideia? Mais ou menos 1.600 e poucos anos. Olha só. Não é muita coisa. Caramba, Não é sim. muita coisa, né, Luísa? Não é muita coisa. E já foi suficiente para o povo fazer coisa errada. Para o povo andar assim longe do Senhor. Aí vem o dilúvio. O dilúvio foi assim uma ação direta de Deus para purificar a terra, porque o povo estava mal em todos os seus pensamentos. Aí nós temos o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus tem uma ordem, Deus dá uma orientação do seguinte: olha, vocês precisam, vocês precisam se espalhar pela terra. Essa é a ideia, vocês precisam espalhar-se pela terra. Mas sabe o que aconteceu? Eles não se espalharam pela terra. E aí nós vemos o contexto do capítulo 10. Mas antes aqui, o comecinho do capítulo 10, você também pode falar alguma coisa, viu, Luísa? Não precisa também deixar eu falar Tá sozinho. Se você bom. quiser falar alguma coisa, uma perguntinha, ou trazer uma pergunta aí do pessoal que está entrando e vai compartilhando aí, sem problema nenhum. E algo Tá bom. interessante aconteceu. Noé ele tinha três filhos. É a introduçãozinha aqui do capítulo 10. Noé tinha três filhos: o Sem, o Cã e o Jafé. Aí nós vemos aqui algo que aconteceu, que o capítulo aqui não traz o detalhe, não traz o detalhe. Mas nós vemos que Noé, ele amaldiçoa um dos filhos. Que, na verdade, a maldição não caiu sobre o filho diretamente, mas sobre a descendência desse filho em direção ao quarto filho, Canaã. Uhum. Ok? Então, algo aconteceu. Noé, ele fez algo muito errado. Ele se embebedou. Olha só, Luiz, ele se embebedou. Ele já era um homem idoso, já era um homem velho. Isso aí você vê aqui em Gênesis, né? Capítulo 10 e aí por diante, ok? Então, Noé, ele se embebedou. Quando Noé se embebedou, ele ficou nu. Ficou nu. Então, quando a pessoa bebe, a cabeça fica meia fora do juízo normal. E Noé ele Bem ficou nu. doida. O filho dele, que foi o Cã, ele viu o pai nu. Há também uma discussão que já existia Canaã, o neto, né, que era o filho de Cã, que também viu o avô nu. Mas o que acontece? Há uma diferença da atitude dos outros dois filhos. Cã, ele já era meio, cabeça meia virada, era cabeça meia pervertida, cabeça meia longe dos caminhos do Senhor. Então, a atitude do filho em relação ao pai foi uma atitude meio deplorável. Ele não cuidou da nudez do pai, ele, na verdade, propagou a nudez do pai. Então, o que acontece? Uhum. Os outros dois filhos vieram assim, olha só, foram de costas assim, com um pano, sabe? Um pano assim, andando de costa e cobrir a nudez do pai, para não ver a nudez do pai. Já o outro filho, Cã, não, ele propagou, na verdade, ele foi para outro caminho. E ele já tinha uma linha meia contra as orientações do pai, contra as orientações de Deus. E o que acontece? Quando Noé ele volta, recobra aí as suas faculdades mentais depois da bebedeira. Então, olha, a bebida ela é perigosa, né? Todo que bebe realmente ele sai fora dos seus juízos e coisas terríveis acontecem. Então, depois que ele volta, ele fica sabendo. E aí vem aqui o comecinho do capítulo 10, aonde Noé ele amaldiçoa, tem a maldição sobre Cão, né? E aí cai Uhum. sobre a descendência dele, que é mais diretamente maldito, diz aqui, ó, a frasezinha, maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. E aí os outros irmãos de Cão, eles vão ser assim, eles vão estar dominando sobre Cã e os seus descendentes. Na verdade, as maldições, quando elas eram proferidas, elas não eram diretamente a uma pessoa, mas a Sim. um povo, a uma nação.
né, diretamente a uma linhagem. Então você vê que não foi Cão que foi amaldiçoado diretamente, não foi Cão que foi amaldiçoado, mas a descendência, a geração futura e assim por diante, a nação que viria depois de Cão. Aí o que acontece? Então, a linhagem de Canaã, eles já, olha, interessante, né? Deus, na verdade, ele alertou Noé, vamos pensar assim, alertou Noé para dizer algo que Deus já sabia que aconteceria pela mente de Cã e dos seus filhos, mais diretamente Canaã, que é um filho de Cã. O que nós vemos aqui? É, com certeza, o filho aprendeu com o pai. O filho aprendeu com o pai. Então, aquilo que Canaã viu no seu pai, ele realmente colocou no seu coração a importância da educação, a importância da que o pai, a referência dos pais nos filhos. E diz aqui, ó, a linhagem de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo. Uma frase do capítulo 10 aqui já. Sim. Ok? Olha que coisa terrível. Coisa terrível. Desceu às mais degradantes formas de paganismo. Eu não consigo entender aqui até onde realmente foi essas formas mais degradantes de paganismo. Você consegue imaginar o que realmente está embutido nessa frase aqui? Então, Não consigo nem imaginar, pastor. coisas terríveis, Luísa, coisas terríveis. Nossos queridos amigos também que estão nos ouvindo, coisas terríveis. Completamente longe do Senhor, longe do Senhor. E eles, né, eles realmente estavam distantes de Deus, não seguindo as orientações do Senhor. Olha, interessante, olha, isso aqui é impressionante também. Lembra que eu falei que Deus tinha uma orientação de que eles deveriam sair, que eles deveriam não ficar próximos ali. Aqui tem um Povoar a parágrafo. terra, né? Isso mesmo. Aí tem um parágrafo aqui, ó. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a viver entre as montanhas onde ficava a arca ancorada. Imagine só, a arca desceu sobre um monte chamado Ararat. Sim. Em vez deles, depois que saíram da arca, eles se dispersarem, cada um buscar o seu cantinho, eles ficaram ali entre as cavernas, entre as montanhas, em torno da arca. Ao crescerem o número, a apostasia os levou à divisão. Aqueles que não queriam mais se lembrar do seu Criador desejavam se libertar das restrições das suas leis e ficavam aborrecidos com os ensinos e exemplos dos seus vizinhos tementes a Deus. Depois de algum tempo, decidiram se separar. Assim, eles mudaram para Sinear, para uma região, uma planície muito fértil, muito bonita, às margens do rio Eufrates. Então, era um lugar assim de beleza. Então, olha só, imagina uma grande família, já um povoado grande, todos em torno ali da região onde a arca repousou. Só que o que acontece? Uns estavam seguindo as leis do Senhor, certo? Uns estavam obedecendo aquilo que Deus havia dito, outros não estavam obedecendo. E não começaram a ter confusão nisso. E esse povo que não obedeciam, eles o quê? Foram para outro canto, para essa terra, para essa planície de Sinear, uma bela planície. E lá eles começaram a construir uma torre, isso mesmo, uma torre mesmo, uma torre. E começaram com tijolos e argamassas, começaram a construir essa torre. Por que eles começaram a construir essa torre? Aí vem algumas questões. Construir algumas questões. Eles construíram essa torre porque eles não acreditavam que Deus realmente iria cumprir as suas promessas. Olha que terrível. Deus havia dado uma promessa lá em Gênesis capítulo 9, 12 a 17. Deus havia falado assim para Noé: Noé, nunca mais eu vou destruir a terra com água. Nunca mais. Dessa forma, nunca mais. Então, todas as vezes que você olhar para as nuvens no céu, todas as vezes que você olhar e ver o arco da aliança, o concerto, que é o arco-íris, você vai relembrar e confirmar de que eu nunca mais irei destruir.
A promessa de Deus. Sabe, Luiz, eu gosto demais de ver arco-íris. Quando olho para o céu e vejo um arco-íris, é lindo, né? Você gosta de ver arco-íris? Eu amo, amo, amo o céu. E olha que extraordinário. O arco-íris hoje existe. E aí a física, alguns vão dizer, não, existe por causa das partículas, que o Sol ele passa nas partículas, tem um prisma, aquele negócio todo e tal, e aí irradia as cores variadas do arco-íris. Tudo bem, isso aí é a parte física. Mas ele existe hoje unicamente porque Deus falou, você vai existir. Senão não existiria. Fantástico. Então, Sim. hoje o arco-íris é uma ação direta de Deus dizendo o seguinte, olha, a minha promessa ainda é válida nesses dias nossos, viu, Luísa? Hoje a promessa de Deus ainda é válida. Mas esse povo, eles não colocaram isso no coração. Eles estavam tão distantes de Deus, que eles viam até o arco-íris, quem sabe na época deles, mas não acreditavam nisso. E eles resolveram construir uma torre. Uma Para torre se que proteger caso acontecesse, isso né? mesmo, que chegasse até o céu. E falou o seguinte: se a terra for destruída novamente com água, nós iremos subir nessa torre e nós realmente iremos nos salvar. Mas na verdade, não era bem assim a ideia de só construir uma torre para se salvar, mas era de construir uma cidade, um império que dominasse a terra. Eles queriam, na verdade, dominar a terra com o ensino, com o pensamento de andar distante do Senhor. Então, eles não estavam simplesmente construindo uma torre só para se salvar. Eles estavam construindo também uma torre para firmar, como se fosse um monumento, dizendo o seguinte: aqui nós temos os nossos próprios pensamentos. Aqui nós seguimos as nossas leis, os nossos costumes, a nossa religião. Então, eles estavam dizendo o seguinte: nós somos diretamente contra Deus. Esse Sim. é o grande perigo. Então, assim, o que acontece? Olha só, o que acontece? Eles começaram a construir a torre, e diz aqui, Luísa, eu achei interessante aqui no capítulo 10, no capítulo 10, que Deus, ele desceu à terra, anjos Sim. desceram à terra e Para olharam a descer. construção. Olharam a construção. Até então, todos tinham uma única língua. Falavam a mesma língua. Todos se entendiam. Todos se entendiam. E conforme eles iam construindo e ela ia ficando alta a torre, eles tinham um processo que eles iam colocando pessoas estratégicas em alguns andares, vamos pensar assim, que essa pessoa era como se fosse um telefone sem fio, sabe? Então, essas pessoas eram Eu apenas pensei a como se mesma coisa, fosse. telefone sem fio. É, é, Pensou a mesma coisa? Isso mesmo. Então, ficava uma pessoa em um posto assim. E aí chegava a informação para essa pessoa, e essa pessoa ela já passava para outra pessoa que estava em outro posto, e assim a mensagem ia chegando do pé da torre até o mais alto lugar da torre que estava construindo. Então, precisamos mais de tijolos. Então, a informação descia e o tijolo subia. Ah, precisamos mais de, sei lá, de argamassa. A informação descia e a argamassa subia. E assim eles iam construindo. E Deus viu o que estava acontecendo. Deus viu o que estava acontecendo. Então, olha só. Há um capítulo aqui que fala sobre como estava o coração desse povo. Diz assim, olha, Satanás estava tentando provocar desrespeito para com as ofertas sacrificais, que simbolizava a morte de Cristo. Então, o povo de Deus sacrificava, o povo de Deus adorava a Deus, mas esse povo não adorava a Deus. Então, como as pessoas estavam com a mente obscurecida pela idolatria, ele as levou a perverter essas ofertas, sacrificando os próprios filhos nos altares construídos para os seus deuses. Ao se afastarem de Deus, os atributos do caráter divino, como justiça, pureza e amor, eram substituídos pela opressão, violência e brutalidade. Você lembra, Luísa, que eu falei para você aqui no outro contexto aqui em cima, que eles desceram a mais degradante
Lembra disso? Eu falei assim, Luiz, você consegue entender o que seria essa mais degradante forma de idolatria? Olha só, enquanto o povo de Deus sacrificava um cordeiro simbolizando Jesus que viria, eles estavam sacrificando os próprios filhos. Essa parte me chocou muito. Terrível, não? Terrível. Sim, Sacrificava os próprios filhos, em rituais pagãos. Imagina só como deveria ser os bastidores disso. Enquanto o povo de Deus, eles eram alimentados pela justiça, pela pureza, pelo amor, esse povo que estava construindo a torre, o que tinha no seu coração era opressão, violência e brutalidade. Então, a torre ela foi construída nessa base, na base de violência, de brutalidade, de opressão, de paganismo. Enquanto a torre era sendo construída, os rituais iam acontecendo, o paganismo ia sendo solidificado, crianças eram sendo oferecidas aos deuses e eram sacrificadas. Enquanto a torre era construída, existia tudo isso como pano de fundo, os bastidores iam acontecendo. Não foi só uma construção de uma torre, sim, existia elementos rodeando essa construção. É por isso que realmente a maldade chegou também na tolerância de Deus. Deus desce e aí vê esse povo construindo a torre. E aí vem a questão onde Deus ele confunde e Deus ele vamos dizer assim, Deus ele cria novas línguas. Então, aquelas pessoas que ficavam em postos estratégicos para representar assim comunicação de quem estava embaixo até em cima, Deus começou a colocar outros tipos de linguagem, outras formas de falar nessas pessoas. Então, o que acontecia? Chegava uma informação, essa pessoa entendia alguma coisa e passava para frente essa informação. Outro já entendia diferente. O que chegava lá em cima, em vez de ser tijolos, chegava argamassa e começou a ter uma grande confusão, briga na construção dessa torre, porque ninguém mais se entendia. Ninguém mais conseguia saber o que estava acontecendo. E as pessoas começaram a ficar assim, fora, sabe, de si. E às vezes pode ter acontecido brigas e até morte nessa sim. construção dessa torre por causa da confusão. Ah, eu não pedi isso para você porque você não deu. Eles já eram assim, já eram terríveis. Existia opressão, injustiças e assim por diante, e eles não se compreendiam. Então, vem o Senhor e confunde, né? Confunde o que estava acontecendo. E depois disso, a torre, ela é destruída. Aqui diz, né, que a torre vem um raio do céu e destrui a parte superior da torre. Pelo menos grande parte da torre, ela é destruída por Deus. As pessoas que estavam construindo a torre, elas começam agora a buscar quem tinha semelhança na sua linguagem. Aí você pergunta para mim, Luísa, que língua era? Eu não sei te dizer quais eram essas línguas, viu? Não sei te dizer, porque a Bíblia não diz quais línguas eram essas novas línguas que Deus colocou. Vamos viajar aqui, pode ser? Vamos viajar aqui, Luísa. Vamos imaginar que Deus colocou ali, pelo menos as línguas assim mais conhecidas, né? Pelo menos as mais modernas, porque nós temos as línguas antigas, mas para a gente ficar mais contextualizado, vamos imaginar que Deus, um grupo falava inglês, outro grupo falava apenas o espanhol, outro grupo falava um mandarim, outro grupo falava, quem sabe, o alemão, outro grupo Sim. falava aí o árabe, né? Então, eu apenas citei, não estou dizendo são essas línguas, porque nós tínhamos as línguas passadas, o grego, o hebraico, o latim, né? Que hoje essas línguas o aramaico, línguas que hoje não se falam tanto, né? O grego, o hebraico, quer dizer, e o aramaico bíblico antigo. Mas vamos imaginar que são essas mais modernas, e Deus agora ele separa as pessoas. E numa ação direta de Deus, Luísa, uma ação direta de Deus, as pessoas são espalhadas pela terra.
ok? Espalhadas pela Sim. terra. Lembra que Deus havia falado lá no começo? Vocês precisam sair da arca e vocês precisam se espalhar pela terra. Eles desobedeceram. Coisas terríveis aconteceram. Todas as vezes, Luísa, que nós desobedecemos a Deus, nós temos consequências terríveis. Sempre, sempre. E Deus agora toma uma atitude, Deus ele avança e realmente separa as pessoas. Então, quem falava, vamos aqui na nossa ilustração, né? Não estou dizendo que era essa a língua que Deus colocou, mas quem falava inglês se juntou e foi para um cantinho. Quem falava ali japonês se juntou e foi para outro cantinho. Quem falava espanhol se juntou e foi para outro cantinho. E aí vemos a terra sendo povoada de acordo com a sua linguagem. E hoje, é claro, as línguas elas têm as suas evoluções e vai se derivando, os dialetos, assim por diante, mas podemos dizer, sem medo de errar, Luísa, que o que nós temos hoje da linguagem, ela se originou lá na Torre de Babel. Então, aonde Deus dispersou as pessoas. Mas qual é a nossa... o que nós aprendemos, Luísa, sobre todo esse capítulo, sobre esse capítulo 10? Hoje, nossos dias, nós podemos, sabe, Luísa, estar construindo as nossas próprias torres. As Sim. nossas próprias torres. O que seriam essas nossas próprias torres? O que você acha que pode ser a própria torre? Eu posso construir as minhas próprias torres. Eu Deus, acho que ele... Diga. eu pensei nisso também, né? De como que eu posso aplicar essa história hoje na minha vida. E eu pensei que muitas vezes a gente pode construir a nossa própria torre com as nossas crenças, com o nosso orgulho, tentando impedir o poder de Deus na nossa vida, porque era isso que eles queriam, né? Eles queriam mostrar uma certa superioridade, como o senhor falou, né? Então, eu pensei muito a respeito disso também, como que na minha vida eu posso estar construindo uma torre de Babel de maneira a fazer confusão mesmo, né? Eu fiquei pensando nisso. Isso mesmo. Então, a Torre de Babel na minha vida é tudo aquilo, Luiz e os nossos queridos que estão nos assistindo, nos ouvindo agora aqui. A Torre de Babel na minha vida pode ser tudo aquilo que é contrário ao que Deus espera para a nossa vida. Na verdade, a Torre de Babel significa rebelião, revolta, é ir contra. Se Deus fala o seguinte, olha, este alimento é melhor para você. Aí eu falo assim, não, eu quero escolher o meu alimento. Eu quero escolher porque isso aqui para mim me agrada melhor, porque isso aqui realmente eu tenho, eu gosto, o paladar e tudo mais. O que está acontecendo? Eu estou indo contra aquilo que Deus ele quer para a minha vida. E aí podemos abrir o leque, sabe? A Ada aqui falou que a torre era um símbolo da vaidade humana. Também, a vaidade humana também está representada pela Torre de Babel. Então, tudo aquilo que é contra o que Deus coloca na minha vida é uma torre que eu estou construindo na minha vida. Então, queridos, Deus ele tem planos extraordinários para a sua vida. Deus realmente tem um caminho de paz, de esperança, de liberdade para cada um de vocês. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. E tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia, mesmo que pareça, alguns pensam o seguinte, mas não posso fazer isso, não pode fazer aquilo outro, mesmo que pareça que há limites, esses limites são limites de proteção que Deus coloca para o nosso benefício. E esses limites nos liberta de sermos levados como escravos do inimigo, levados assim para situações terríveis. Então Deus ele quer nos proteger. Então, olha, cuidem para vocês não estarem construindo no coração pequenas torres, torres de rebelião, torres de pensamentos egoístas, pensamentos contrários ao que Deus
Ele quer para cada um de nós. Pode ser muitas coisas, pode ser uma pessoa, pode ser planos pessoais, pode ser uma profissão, né? Pode ser desejos, pode ser tantas coisas que nós vamos alimentando em nosso coração e essas pequenas torres, Luísa, elas vão nos afastando de Deus. Nos afasta de tal forma que a nossa prática, olha só, que a nossa prática de fé, ela começa a ser alterada. Começa a ser alterada. Sim. E eu não faço mais o que Deus deseja, eu faço o que eu desejo. Eu começo agora a definir quais são os meus, quais são os padrões. Eu começo a dizer o que é melhor para mim. Olha, isso é terrível. Isso é uma ação direta do inimigo em nossa vida. Mas quem é o ser humano que pode dizer o que é melhor para a sua vida? A melhor para a vida é viver assim. E às vezes até usam a Bíblia para dizer o que é melhor, Sim. né? E Pega diante o contexto. disso, Diga, pode falar, pode falar. o pastor Lucas comentou mais cedo bem assim, diante do paganismo moderno, nosso desafio hoje deve ser o de influenciar e não sermos influenciados. Jesus revela seus princípios através da nossa vida. Então é isso mesmo, é buscar ser a diferença, né? Buscar mesmo os princípios de Deus e dar exemplo disso, influenciar isso positivamente, né? Não propagar o mal, chamar as pessoas para verem o mal como Cão fez, não ser corrupto nesse nível, mas se influenciar positivamente as pessoas e levar mais pessoas a Cristo. E quando a gente constrói pequenas torres, se a gente colocar elas uma do lado do outro, a gente acaba construindo muros, a gente acaba construindo muralhas. E isso faz com que o nosso coração seja endurecido para ouvir e receber a mensagem de Deus. Eu acho que Deus espera muito mais que a gente construa pontes, tanto pontes com Ele, através de Jesus, da oração e do estudo da Bíblia, mas também ponte com o nosso próximo. Né? Porque isso é um chamado de Deus mesmo para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Perfeito. É uma consequência natural, né, Luísa? É uma consequência natural. Quando eu ando nos caminhos de Deus, o resultado disso, aquilo que eu produzo como uma amizade com Deus, é atrair as pessoas, é se conectar com as pessoas. Se eu estou conectado com Deus, as pessoas também estão conectadas com Deus. É uma ação natural, é uma ação natural. Se eu não estou conectado com Deus, a ação natural disso é as minhas ações também afastarem as pessoas de Deus. Então, olha as consequências de uma decisão, as consequências de eu permitir algo no meu coração. E eu não vou estar apenas causando um malefício para a minha vida, mas eu vou estar também influenciando pessoas e às vezes afastando pessoas da salvação. Então, que Deus realmente venha estar no coração de cada um aqui, no meu coração, no seu coração, Luísa, que a gente esteja ligado a Ele, e estar ligado a Ele, como você falou, a gente construa pontes conectando a pessoas, e que pelo poder de Deus, essas torres, elas sejam destruídas, Sim. e que Deus coloque em nosso coração o seu altar, o altar da esperança, o altar da entrega, o altar das bênçãos, né, do amor, da paz, da esperança. Saúde, Luísa. Amém. Então, queridos, que Deus abençoe vocês. Eu creio que nós estamos aí com 40 minutos. É isso, né, Luísa? E que Isso. a gente esteja fortalecido em Cristo Jesus todos os dias, todos os dias. Não permita em nenhum momento, meu querido jovem, você que está assistindo, é uma mensagem para mim também, não podemos permitir que uma torre seja construída, mas pelo poder de Deus, que o altar do Senhor faça parte diariamente da nossa vida. E a gente se conecte com pessoas, a gente salve pessoas, a gente leve pessoas para Cristo Jesus. E é claro, nós também
a gente caminhe, esteja caminhando no caminho da salvação. Amém? Amém. Esse foi o Amém. capítulo 10. Isso. Gente, muito obrigada por todos os comentários. A Ada fez muitos comentários legais aqui. E acho que um deles, para fechar a nossa live, ela falou bem assim: quando nos concentramos na nossa vontade, nos afastamos de Deus. Então, que a gente esteja disposto também a fazer cada vez mais a vontade de Deus, para assim estar mais perto dele, construir uma ponte mais forte a ele, né? Então é isso, pastor. O senhor Amém. ora pra gente, por Vamos favor, orar pra então? gente encerrar. Vamos orar. Eu agradeço aí a presença de todos, foi muito bom estar com vocês. É uma bela iniciativa essa todos os dias, estar estudando aí um capítulo desse livro especial que fala sobre a história, o início da história humana, que na verdade nós crescemos e aprendemos muito com isso e nos leva a não cometer os mesmos erros, nos adverte a andar realmente fortalecidos em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus que está nos altos céus, obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos aqui com todos os nossos amigos. Obrigado aqui pela presença da Luísa, porque o Senhor toca em nosso coração e nos leva a ter uma experiência especial com o Senhor em todos os dias. Quebre do nosso coração qualquer tipo de torre, como a Torre de Babel, que era uma torre aí de contradição, uma torre de rebeldia. Quebre essas torres em nosso coração, mas que o nosso coração seja completamente do Senhor, em nossos pensamentos, em nossas decisões. Ande de acordo com a tua santa vontade. Abençoe cada jovem, cada um que está nos assistindo, que está aqui nessa live. Fortaleça ao longo desse dia. E nós estamos aí no último dia da semana e também nos prepare para o sábado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.